voltamos com a Adriana, que é farmacêutica, mas eu prefiro que ela se qualifique, que ela se apresente para vocês. Adriana, conte para o público quem é você. Antes eu quero agradecer você, Camila, por ter me convidado e agradeço ao público também. Eu sou farmacêutica, já vou fazer 30 anos de formada esse ano e a minha opção foi pela farmácia de manipulação desde o início. Porque era um momento, né, assim, ou a gente montava aqui em Avaré, ou outras pessoas iriam montar no nosso lugar. Vocês foram pioneiros? Pioneiros aqui em Avaré. E aí sempre com a farmácia de manipulação, e a gente tem vamos dizer assim, um ideal, que seria trazer sempre novidades. A gente sempre está com alguma novidade aí no mercado. Eu sei que você vive, eu faço academia com a Adriana, ela vive viajando, eu falei, a gente tem que se reinventar. Cursos, que isso barato. Mesmo. Mas hoje, porque eu quero muito chamar a Adriana para vir para outros programas, porque eu sei dos passos dela, do conhecimento que ela busca o tempo todo, mas para que ela conte tudo de uma vez, o espaço ficará exíguo, gente, não tem jeito. Então hoje ela só vai nos contar sobre uma novidade que muitas pessoas não conhecem, que são os hormônios bioidênticos. Adriana, conte-nos mais sobre isso. O que são os hormônios bioidênticos? Bom, então assim, vamos primeiro pela definição, né? Como o próprio nome está dizendo, a gente fala assim, hormônios bioidênticos. Bio, né, vem de vida, de célula, né, de viver. Idêntico, idênticos à vida. Ou seja, são hormônios idênticos ao que o nosso corpo produz. Tá. E por isso, vamos dizer assim, eles não têm efeitos colaterais, como os sintéticos, por exemplo. Então, por isso eles são chamados bioidênticos. Vamos pensar no seguinte, vamos ilustrar um pouquinho. Então, o que são hormônios, para vocês entenderem, porque muitas pessoas não sabem. Vamos dizer, assim, ilustradamente, que eles são os mensageiros das nossas células, não é assim, Adriana? Isso mesmo. E o nosso corpo, ele a partir dos 30 anos, ele vai decrescendo com a produção dos hormônios, sejam quais forem do nosso organismo. Então, o bioidêntico é diferente do sintético e do natural, não é? Explique quais são os três. Sim. Nós temos, na realidade, 3 tipos de hormônios. Então, primeiro, o sintético, que foi aquele sintetizado no laboratório e que às vezes passa por modificações químicas na sua estrutura para ele poder ficar estável, né? Então, assim, para a gente poder ingerir, por exemplo, ele não seria possível se ele não tivesse essa modificação química na sua estrutura. Entendi. Então, são os sintéticos. Os naturais, é o que deixamos de produzir, porque, gente, isso, que vem de fonte natural, por exemplo, às vezes de um fitoterápico, por exemplo, são considerados hormônios naturais. E o que a gente chama de bioidêntico. Então, assim, não é que ele não foi produzido numa indústria, ele foi sim sintetizado numa indústria, né? Porque mas estruturalmente, quimicamente falando, ele é idêntico ao nosso, ao natural. O nosso corpo produz. Então o corpo reconhece como sendo parte dele mesmo. E aí que é a grande diferença, principalmente dos sintéticos. Né? E mesmo porque, é assim, corre a lenda, né? Reza a boca miúda, que o sintético poderia, em algum determinado organismo, acarretar um câncer, pode ser? Ou a pessoa já tem uma predisposição e não foi o hormônio sintético? Sim, mas os hormônios sintéticos, eles têm mesmo, eles carregam, vamos dizer assim, como você mesmo falou, essa carga ruim, né, de que eles podem fazer mal, de que podem provocar um câncer, ou então que podem dar um problema cardiovascular, um problema de trombose, por exemplo. A gente tem visto por aí, às vezes, com as pílulas são todas hormônios sintéticos. Né? E aí a gente tem visto assim, deu trombose. Então, pode, não é que vai acontecer, mas pode. Os bioidênticos não, porque o corpo ele vai reconhecer como sendo dele, isso dele. Então assim, sabe aquela coisa de chave e fechadura que encaixa perfeitamente? Os hormônios bioidênticos eles são assim. Então a gente tem esse encaixe perfeito. Enquanto que o sintético, por exemplo, se encaixava uma coisa assim não muito perfeita, né? Sem contar que a hora que que a gente ingere, passa pelo trato gastrointestinal, a gente tem às vezes parte desse hormônio é deteriorado pelo estômago, pela acidez do estômago, e isso não é bom. Ou passa pelo fígado também, e aí tem metabólitos que a gente chama que são tóxicos, né? Então isso tudo acaba sendo prejudicial para a mulher. Ao invés de ser excretado do nosso organismo, como deveria ser, como uma coisa natural, e que o organismo falou, tchau, não te quero, ele fica ali e passa a fazer mal, não é assim? Isso é mais ou menos assim. E gente, eu como advogada, a gente tem uma boa farmacêutica.
A gente tem que simplificar mesmo, porque as pessoas que nos ouvem, né, não entendem, então não tem esse conhecimento técnico mesmo. Então eu acho que quanto mais a gente deixar ilustrado, deixar bem no popular, fica mais fácil para a população entender. Quem nos receita os hormônios, sejam eles quais forem? Qual é o profissional? Pode ser um endocrinologista. Tá. O endocrinologista ele vai cuidar justamente dessa parte hormonal, né? Tanto do homem quanto da mulher. Ele vai saber se está deficitário? Sim. Como isso, gente? Por exemplo, como eu sei que eu estou precisando de determinado hormônio? Com exames. De Gauss, né? a curva de Gauss? Não, às vezes, ou hormônios, assim, exames que a gente pede, por exemplo, vitamina D, no caso da tireoide, para ver a função das glândulas e a função hormonal, como que ela está acontecendo. Quem pede? Endocrinologista e ginecologista. Ou, no caso para homens, porque fala assim, não, mas é só para mulher, né? Urologista para os homens. A gente precisa. Homem não tem muito hábito, igual nós mulheres vamos assiduamente ao ginecologista. Homens vão então. Porque já chego e conto a vocês que não é a mulher, ela não vai procurar saber sobre a saúde hormonal dela quando ela chega na menopausa, não. Porque às vezes ela sente fadiga, cansaço, isso. não é? Os homens também, falta de libido, as mulheres também. Então eles procuram um profissional porque às vezes o nível de hormônio dele, seja qual for, está aquém, está deficitário, a desejar. Então precisa do acompanhamento médico, não é assim, Adriana? Sim, sempre acompanhamento médico, né? E se você quiser, consulte um farmacêutico que daí pode falar assim, não, então o seu caso encaminha para o médico. Mas isso que a Camila comentou, por exemplo, assim, às vezes o homem ou a mulher, você começa a sentir um cansaço que não sabe de onde vem. Você, nossa, mas poxa, não tem idade, né? Essa pessoa está com 40 anos, você não tem idade para ter esse cansaço extremo. Eu tô me sentindo tão triste hoje, não tenho ânimo, nossa, levantei, não quero nem me arrumar. E acha que isso é normal, que faz parte da vida. Não. Gente, assim, e se a gente às vezes for pesquisar, né, for conhecer o nosso corpo, tá às vezes faltando aí, algum hormônio aí, precisa ser reposto. E a gente pode então fazer isso com a parte dos bioidênticos. Ah, tá. Mas, vamos supor, o bioidêntico, ele é lançado no nosso organismo, tá? E aí, se ele não, porque eu vi que ele é bom, não é como o sintético, que se não excretamos fará mal. O bioidêntico, tá? É o plus do momento, é tudo de bom. Mas, se ele não encontrar o tecido que ele precisava ser conectado, ele vai ter o efeito placebo, ou seja, não vai acarretar mal, vai ser neutro ali. Ah, não, deixa eu até explicar isso aí, isso que a Camila está colocando. Primeiro, os hormônios bioidênticos, normalmente a gente não vai usar via oral. Por quê? Um creme, gente, corpo todo. Isso, não precisa ser corpo todo. Porque como os hormônios naturais, vamos dizer assim, os idênticos, a gente já viu que eles passando pelo trato gastrointestinal, né? Ou seja, lá pelo estômago, tudo, e pelo fígado, eles sofrem deterioração, né? Qual é a melhor via de administração de bioidêntico? Tópica. Transdérmica, tópica. Porque aí a gente vai usar um creme que tem toda uma tecnologia de veiculação desses ativos para dentro da pele. Mas aí vocês podem pensar assim, nossa, mas a pele vai absorver, chegar na corrente circulatória? A pele é tudo. Vai. Mas porque a gente tem vias e a base é feita para poder conseguir penetrar mesmo dentro da pele. Bolsinhas, e atingir pequenas vesículas, a corrente circulatória. Nano. É mais ou menos isso. E assim, é bem gorduroso o creme, porque a nossa camada, a pele tem fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios, vamos dizer assim, eles têm uma parte, vamos dizer assim, que se liga com a água e uma parte que se liga com o óleo. E a nossa pele, ela é rica nessas substâncias. O creme que a gente vai veicular esses hormônios bioidênticos é justamente isso. Ele tem também esses fosfolipídios, então assim, praticamente a mesma composição de gordura que a pele, então isso facilita a veiculação do hormônio. Absorvido? Não é 100%, porque a gente tem barreiras, mas a gente tem às vezes uma absorção, por incrível que pareça, a gente tem pesquisas que mostram que a absorção via transdérmica é maior que via oral. Verdade. Incrível, e todas né? as pessoas podem se beneficiar com os hormônios bioidênticos? Todas as pessoas, a não ser, por exemplo, aquelas que tenham tido câncer de história familiar. A gente sabe que tem câncer que é hormônio dependente, então aí a pessoa
daí não pode utilizar. Mas o médico vai cortar. Sim, o médico sempre ele vai procurar nesse histórico da pessoa se pode ou não, mas na maioria das vezes é muito seguro, muito seguro. Porque na maioria dos casos, as mulheres, não que os homens não o sejam, mas as mulheres se preocupam mais com a saúde, ou têm mais tempo, não sei, porque a nossa vida é super corrida, de ir ao médico, ou achar que o corpo está estranho, ou até mesmo de ir ao ginecologista, que é um dos que irá prescrever os hormônios para nós, não é? Mas os homens hoje em dia estão procurando demais, como é o caso, os famosos usam muito o GH, que é aquele hormônio master, o hormônio do crescimento. Não, talvez porque eles estejam precisando, mas para crescer músculo, não é? Para dar um tônus na pele, a capacidade cognitiva ficar melhor, a libido também aumentar, não é? E o GH, como que ele é naturalmente, como é que ele é artificialmente, como é o seu? No caso do GH, a gente não trabalha com ele bioidêntico, vamos dizer assim. Não. O que a gente tem trabalhado é a testosterona mesmo. Que é a testosterona bioidêntica, que é completamente diferente dos sintéticos que existem no mercado. Aliás, gente, a testosterona bioidêntica não existe industrialmente. E você tem ela? Temos, e a gente tem manipulado no creme na base transdérmica para homens e mulheres. E a gente tem visto hoje muitos homens também utilizando a testosterona transdérmica, assim, porque a região que a gente precisa passar não precisa ser muito grande, assim, um quadradinho, pedacinho só, né? E tem a veiculação, como a gente já disse, e consegue os resultados. Melhoria da libido, performance muscular, hipertrofia. E isso não só para homens, para as mulheres também. Me vê 15 frases. Estou passando lá para buscar, gente. Produção, vocês querem? Aliás, a gente tem feito muita testosterona para a mulher, né? Só testosterona. Vai crescer músculo, Isso, porque assim, às vezes a mulher, não só crescer músculo, mas ela quer se sentir mais disposta. E eu tenho estudado muito. E a vida corrida deixa a gente cansada, né? Isso, e assim, eu tenho feito muitos estudos, né? E alguns deles mostram que assim, a reposição da testosterona impede o envelhecimento celular. E o envelhecimento celular, a gente sabe, causa um processo inflamatório que leva à formação dos radicais livres, que levam ao envelhecimento. É um antioxidante. Então, assim, quem seria o grande precursor para a gente evitar isso? Testosterona. Ah lá, preciso contar para vocês no canal. Porque é um hormônio masculino, mas é isso mesmo. É um antioxidante. Sim. Se a gente for ver numa linha, podemos considerar isso. Que vai impedir a atuação dos radicais livres que oxidam as nossas células e nos envelhecem. E envelhecimento não é só cutâneo, é no geral, o organismo em geral. A fadiga, o cansaço, a falta de... Não consegue pensar direito, não consegue produzir no serviço, não é assim? Adriana, vamos fazer em litros. Só que vamos falar uma coisa importantíssima. Ah lá, a gente tem que ter um óbvio. A coisa não é tão simples assim. Testosterona, assim como GH, são hormônios que são controlados, né? Porque eles são considerados anabolizantes. Então fale sobre isso, porque eu vejo umas mulheres falando muito grosso, então, o rosto muito masculinizado. Quando está assim, você pode ter certeza, Camila, não foi o uso de bioidêntico. Aí foi hormônio mesmo. Não é nem hormônio de crescimento, é algumas coisas feias que coloca por aí, né? E não fica bonito, gente. Às vezes a mulher ela não tá prestando atenção, ela precisa de músculo e ela se masculiniza. E é tão devagar que ela não sente o processo. Nós é que sentimos, né? A voz, o queixo que cresce, mesmo. Pelo. Não é assim? Então, assim, nós precisamos de um receituário médico para poder manipular, então, a testosterona. Os demais hormônios bioidênticos, como estriol, estradiol, ou mesmo a vitamina D, aí a gente consegue com o receituário médico, mas assim, não é obrigatório como a testosterona. Tá? Então, assim, se a pessoa chegar na farmácia e pedir esses componentes, esses ativos numa formulação, você consegue fazer sem a passagem pelo médico? Não, porque assim, que é aquilo que a gente até comentou logo no início. Como que eu sei que eu estou precisando isso? Estou precisando de, por exemplo, de um estradiol. Eu estou sentindo calor, então é falta de estradiol. É mesmo falta de estradiol. Mas o quanto eu preciso repor? Isso é somente o médico. E aí sim o ginecologista. Ou o ginecologista. Então ele pede a dosagem hormonal, verifica como estão esses hormônios,
manda fazer a preparação e a gente vai controlando. Então, assim, isso é um papel muito importante do farmacêutico como médico e o paciente. Um feedback, né, bacana. Que a gente vai tendo um conjunto, porque assim, o paciente conversa com a gente e a gente conversa com o médico, né, e fica pra gente poder sentir o quanto isso deu de resultado pra gente. Tá. E eu acho que eu sou a grande prova viva de que o hormônio bioidêntico funciona. Porque eu entrei em menopausa muito precocemente. Que eu idade, levei um susto, eu tinha 46 anos, eu tinha. Mas quanto você tem? 35, gente. A Adriana tem 35 anos. Tá muito bem. Não, o que você tá tomando? Conta tudo pra nós. O que eu estou passando? Aí, tomando. Ela vai contar o segredo. Até o final ela conta. Então, hoje eu tenho 51. Então, vamos dizer assim, ó, tem 5 anos que eu estou na menopausa. Então, pra mim foi um susto enorme, porque a gente ouvia falar em menopausa, eu principalmente falei assim, nossa, quando eu tiver mais de 50, eu imaginava, sério mesmo, que quando eu tivesse uns 55 que eu fosse, né, achar que eu estava na menopausa. Sim. Então, pra mim foi um susto enorme com 46 anos, minha menstruação parar e o meu corpo teve muitas modificações. Sim. Muitas, que assim, eu toda a vida fui magra, toda a vida, né, tinha aquele corpo, de repente meu manequim pulou lá pro 42, meu peso foi lá pra cima, eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E aí vem a tristeza, é uma outra mulher, a pessoa não se identifica mais. Gente, é um choque, mas foi um choque tão grande pra mim que eu falei, não, eu preciso. E eu sabia dos hormônios bioidênticos. Eu falava, não, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar pra mim, porque não importa, nem que eu não venda pra ninguém, mas eu quero pra mim, claro. Eu quero ter qualidade de vida, né? Eu quero, não é que a gente quer ser jovem de novo, mas a gente quer ser disposta, a gente ter quer qualidade de vida, exatamente, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ter alegria, disposição e poder ir pra uma academia e você fazer os exercícios que você faz. Gente, ela malha muito, ela parece uma menina de 20 anos malhando, e a personal dela é uma carrasca nazista, ela faz muito. Antonieta, é mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Então eu fui estudar, né, sobre isso e a minha médica hoje é uma médica de Botucatu, a doutora Brígida Viane, que faz os hormônios bioidênticos, ela atende várias mulheres daqui de Avaré. E aí, então, a gente acertou, nós demoramos um pouquinho para acertar essa dosagem, como eu disse para você. Entender seu corpo. Para poder, o corpo, mesmo sendo bioidêntico, uma coisa muito interessante também que acontece, você fala assim, nossa, mas Adriana, você está falando que é bioidêntico, como que o corpo não reconhece? Tá. Porque, querendo ou não, é uma coisa que está entrando de fora. Então, até o corpo reconhecer isso como sendo dele mesmo, né? Porque a estrutura é a mesma que a gente já viu. A chavinha na fechadura. Isso, ele demora um pouquinho. E o que foi que aconteceu comigo? Demorou uns quase 2 anos. Hoje a gente acertou toda a dose, né? Então, assim, eu vou a cada 6 meses, a gente faz toda a taxa hormonal. Tá tudo bonitinho, testosterona, estradiol, eu não tenho os calores noturnos, né? Não tenho depressão, então assim, eu tenho uma outra vida, eu não tenho vida de mulher de menopausa, né? Tanto é que acho que também quem olha pra mim, ela mesma fala pra mim, nossa, Adriana, você nem parece que tá na menopausa, ai que bom, né? Então vamos falar um pouquinho, a menopausa, ela acarreta tudo isso, né? O calor, falta de sono, o que mais? Ansiedade, como é que é? Ansiedade, a depressão, que a gente já falou, problemas cognitivos calores. De repente começa a falhar a memória. Mas o que mais incomoda, que eu tenho visto, né? Porque que nem tem 5 anos que eu tô trabalhando com isso, são os calores. Porque que nem, ó, a pessoa tá lá conversando com você, de repente vem o calor. Eu tenho uma amiga que ela sai correndo no restaurante, nem vou contar o nome, tá, gente? Mas depois, vamos esperar um pouquinho, vamos dar um takezinho, um pequeno break e depois nós contamos pra vocês um pouco mais sobre a menopausa e um pouco mais dos benefícios dos hormônios bioidênticos. Esperem um pouquinho. Olá, e voltamos com a Adriana para nos contar um pouquinho sobre a menopausa. Muitas mulheres já estão passando por esse período que é conturbado, que é desagradável, e como os hormônios bioidênticos ajudariam essas mulheres, Adriana? Bom, então primeiro de tudo, que nem a gente comentou, né, na melhoria dos calores, que é o que mais eu tenho visto que incomoda as mulheres, né? Porque é muito difícil, às vezes você está num lugar, você está numa festa, né? Você tem que sair correndo, que nem você disse mesmo, né? Para ir se enxugar. É desagradável. Então, quando a gente acerta, né, a dose correta para essa pessoa, não tem mais os calores, né? Essas ondas de calor, elas não existem mais. Melhora a questão de memória,
né? Então assim, não fica tendo mais esses lapsos de memória. Outra coisa, a gente acaba prevenindo osteoporose. Ah, né? olha que bacana. Então assim, ó, a falta de hormônio faz também com que a gente tenha perda de massa óssea, assim como a gente tem perda de musculatura, né? Então a reposição vai trazer melhoria tanto na parte óssea quanto na parte muscular. Que, aliás, é importantíssimo, gente, manter musculação. É isso que eu queria então te falar. Por exemplo, não estou na menopausa, mas eu quero melhorar meu desempenho na academia, angariar mais músculos. Eu posso fazer uso? Se eu passar pelo médico e ele... Ah, sim. Daí o uso seria só com a testosterona, por exemplo. Entende? Não vai engrossar a voz? Não vai. Pode ficar tranquila. Não vai. Isso vai apaziguar, então, para as mulheres na menopausa? Vai. Quer ver outra coisa importante também, e às vezes não só na menopausa, eu tenho atendido, por incrível que pareça, Camila, jovens de 30 anos, 30 e poucos anos, com problema de libido. Aí assim, elas vão, fazem a dosagem hormonal de testosterona. A testosterona, coitada, tá lá no pé. Verdade, assim? A pessoa não sabe. A vida corrida, o estresse de hoje da vida moderna. E aí assim, e tá tão baixa a testosterona de jovens. Então é um grande caminho também. Entendi. Então, gente, é tudo de bom, não é só para menopausa, não. Não é só para as pessoas com mais idade. Isso é muito bom. Muito bom. E me fale uma coisa que está muito em voga, o termo modulação hormonal. Então, a reposição seria aquela criatura que realmente precisa por causa da menopausa, que está mais velha. E a modulação para quem? Em estando mais jovens, existem algumas lacunas no próprio corpo em que está deficitário algum tipo de hormônio. É isso mesmo? Isso. Só que hoje a gente tem preferido, né, assim, tanto eu, alguns médicos também que eu tenho estudado e que eu sigo os estudos, né, a gente tem preferido usar o termo, ao invés de reposição, modulação. Por quê? O feedback mental de nós duas é bonito. Por modulação, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Você não está repondo para você voltar lá e ser uma jovem linda de 40, 30 anos. Eu quero, gente. Né? Modular com uma quantidade que a mulher se sinta saudável e feliz. Tá. E bonita. Ela estará bonita. Sinta bem. Por isso que a gente diz modular. Então você vai modular essa concentração hormonal que pode, como você disse, estar baixa ou que eu quero elevar um pouquinho. Para eu ter uma performance melhor, por exemplo. Não nos custa nada, nós não sabemos. Temos que passar no médico para ver onde é que está deficitário, não é? Com certeza. Existe calor, a sua libido tá genial, porém a sua performance na academia nem tanto, ou vice-versa. Então é sempre bom dar uma olhadinha. A depressão que a gente falou, né? A depressão, Adriana. Porque assim, com a queda dos hormônios, principalmente do estradiol, né, que são os estrógenos, a gente acaba refletindo isso na produção da serotonina e da dopamina, que são os hormônios também que nos dão bem-estar, a alegria de viver. Na academia, eu libero, eu fico com vontade de viver depois de liberar endorfina. Você é jovenzinha ainda. 65 anos, considerada. Mas aí assim, a mulher que já está em menopausa, ela não tem essa produção igual, né? E por isso que é importante fazer a modulação, porque a gente consegue manter esse nível de estabilidade para ter essa qualidade de vida. Vou perguntar uma coisinha chata, mas que todos devemos saber, né? Vamos falar de preços? Bom, eu acho interessante, porque assim, ó, os hormônios sintéticos que existem, que algumas mulheres usam, né, e fazem a reposição mesmo com esses hormônios, eles têm um custo de médio para baixo, vamos dizer, eles não são caros, né? São sintéticos, gente, é diferente. Assim, agora, a reposição ou modulação com o hormônio bioidêntico. Primeiro, a gente já viu, é transdérmico. É uma base totalmente estudada que garante a veiculação, então, do ativo. Então, assim, tem tecnologia? Tem. Hormônio bioidêntico é diferente de sintético. Então, custa mais. Custa mais. Então, assim, ó, é um custo maior? É. Só que, como eu estava dizendo aqui antes com a Camila, né, nos bastidores, eu encaro como um grande investimento para nós mulheres, porque a gente tem outra vida, é outra qualidade de vida, a gente se sente outra pessoa. Então, eu acho assim, se a gente encarar como um investimento, ele não é caro.
Eu também acho. Não é gente. caro. Pode parar. E outra, a esposa que depende do marido, até o marido vai ficar mais feliz se a esposa estiver tomando um hormônio bioidêntico, passando. Porque ela vai ser outra esposa, ela vai ser feliz, ela vai ser inspirada, né, pra namorar. Não é? Garanto vai pra vocês. cuidar melhor de toda a casa, uma mulher feliz, bonita, enfim. Então, maridos, por favor, vocês também precisam ir, claro, para ver os hormônios. E todas as pessoas, inclusive os mais jovens, deem uma olhada nisso. Porque, como a Adriana disse, a testosterona dos jovens também está baixa, falta de libido. Muitas mulheres, eu me sinto fatigada, estou precisando, eu acho, dar uma olhadinha nisso. Não trabalho, não, quase não trabalho. Vamos lá. Adriana, mesmo as mulheres sem os sintomas, calores, suores, insônia, elas podem fazer a modulação? Eu acredito, por tudo que eu também tenho porque estudado. Porque tem gente na menopausa que não tem, né? Não tem. Ah, mas eu cheguei intacta aos 60 anos, então eu não vou precisar procurar isso. Aliás, a grande maioria dos pensamentos, né? E fala assim, não, eu entrei na menopausa, não tenho nada que me incomode, eu não sinto calor, eu me sinto bem, não preciso fazer modulação hormonal, não preciso. Eu já penso diferente. Na minha opinião e com tudo que eu tenho estudado, é importante sim. A quantidade que essa mulher vai modular, Camila, vai ser diferente da minha, por exemplo. Porque eu tinha muitos calores. Eu acordava durante a madrugada encharcada. Cada caso é um caso, cada corpo é um universo. Exatamente. Não tem como. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, a dosagem de hormônio que essa mulher vai ter é menor. Mas, como a gente já disse, ela vai ter todos os benefícios que a gente já disse. O quê? Prevenção da osteoporose, né? A melhora cognitiva, a força, a disposição, não vai ter depressão, não vai se sentir angustiada. Então, eu acho primordial, aqui tem sintoma e aqui também não tem sintoma. A minha mãe não tem. A minha mãe também. A minha mãe não teve calor. Minha mãe tem o sono, gente, da juventude. Ela dorme o tempo inteiro, já tá mais velha, mas ela não tem nenhum sintoma. Adriane, quais as outras opções para as mulheres na menopausa sem ser os sintéticos, naturais e os bioidênticos? Vamos supor, não quero usar nada disso. Isso também que você está colocando, porque quando a gente fala assim para a mulher, né, fala assim, mas o hormônio bioidêntico ele é transdérmico, né? Nossa, mas eu vou ter que passar. Mas é um pedacinho, gente. Aqui vocês vão passar um creme no corpo. Eu acho, a gente acaba acostumando, né? Então isso vira uma rotina na vida da gente. Eu não consigo dormir enquanto eu não passo meu hormoninho, né? Sim. Mas tem muito. Adorei. Mas se não precisar fazer modulação, eu vou pedir pro médico. Faz um placebinho só pra eu passar. É você que adora os creminhos, né? Mas tem mulher que ainda fala assim, não, mas não quero. Tem outra coisa? Tem. A gente tem alguns fitoterápicos muito interessantes. Tem um, Camila, assim, muito conhecido da maioria das mulheres, né? Que assim, que o Japão usa demais, que é a isoflavona, que é da soja. E a isoflavona é muito bacana, porque assim, então a gente chama de fito-hormônio, porque então é um hormônio vindo da planta. Que planta? Soja. Tá. E olha que interessante, a estrutura química da isoflavona é muito parecida com a do estrógeno. Olha, com como o estradiol. Então, gente, meu Deus. Então, assim, aí o corpo, ele também acaba reconhecendo. Como o seu, né? A fechadura e a chave certinha. Exatamente. Só que assim, por ser um fito-hormônio, não são exatamente todas as mulheres que têm o benefício com a isoflavona. Por quê? Porque a quantidade hormonal às vezes é pequena para a deficiência de estrógeno que ela tem. Ela optou, ela não quis nenhum outro hormônio, ela optou pelo fitoterápico, mas pode vir a deixar a desejar no corpo dela, ficar aquém, não é? Isso, e ainda assim, ela ainda vai sentir uns calorizinhos, vamos dizer. Mas eu tenho várias mulheres, né, que a gente tá acompanhando, né, o tratamento, e elas falam assim pra mim, nossa, Adriana, mas melhorou uns 70% ou uns 80% fazendo o uso da isoflavona. Tá. Que pra mim já tá ótimo. Pra você estaria? Não, pra ela isso, falando. Pra ela, né? Tá. Assim, não, pra mim tá ótimo. Então, ela sente um calor, mas o calor é mais leve. E fazendo o uso da isoflavona, que é um fito-hormônio. Porque a gente sabe, Camila, né, que nem essa coisa que surgiu em cima do sintético. Então, tem muita mulher que fica com medo. E ela não quer mesmo, né? Mas aí ela fala, eu não quero também o creme. E aí tem a isoflavona. Mas aí chega aquela coisa, fala assim, ai, mas aí assim, Adriana, tô usando isoflavona, eu ainda tenho muito calor. Aí é difícil, né?
nossa, ô judiação, porque, gente, esse calor é horrível mesmo. Tem uma outra planta que chama, tem um nome esquisitinho, Simicifuga racemosa, ela chama. Aí a gente pode associar isoflavona com a simicifuga, também dá um ótimo resultado. Então eu tenho algumas mulheres que já usam essa composição, né, de isoflavona com a simicifuga, e aí a gente tem também uma melhora grande do quadro. Igual ao bioidêntico? Quase, tá? Eu tenho tido bastante sucesso com o preço de um e de outro? Às vezes a pessoa não pode o bioidêntico. Sim, porque a gente já falou, ele tem um custo um pouquinho mais elevado. Mais salgado. E vai falar, não, eu vou preferir o fitoterápico, essa associação de ambos esses nomes bonitinhos que a Adriana nos contou, né? Porque é mais barato esse? Eles são mais baratos, sim. Tá. Que se a gente for comparar com o creme transdérmico, ele é mais barato, sim. Ele não vai ser mais barato que o sintético. Então, gente, o sintético é o mais barato? Tudo? É aquilo que a gente falou. Você vai estar investindo em você. Qualidade de vida. E muitos de nós não sabemos a nossa predisposição ao câncer. Podemos ter uma genética aí, mas nós não sabemos. Então o ideal é que se evite tudo que é sintético. Eu falo até o adoçante, sabe? Estévia vai ser absorvido pelo organismo, excretado pelo organismo. Você vai usar um ciclamato, uma sacarina, vai ficar no seu organismo, não é assim? Então evitemos tudo que é sintético, não é assim, Adriana? Sim. E quer ver uma coisa também super importante, que a gente nem acabou esquecendo de comentar? Pode falar, que nós temos espaço, a produção deixa, né, produção? O que acontece, né, quando a mulher entra em menopausa, né, ou está entrando, que esses hormônios estão baixando, diminuindo, onde, vamos dizer, não sinto calor, não sinto nada, tem um lugar que aparece. Onde? Pele. Resseca. Quer dizer, não tem mais aquele brilho, aquele viço. Nossa sincronicidade. Então, assim, ó, por isso que eu digo que é um investimento, né? A sua pele, modifica. Ah lá, então, olha, a pele não é uma pele seca. Adorei esse adendo, porque não vai ficar. Como eu não tenho ainda esse quadro, muitas mulheres mais velhas que são minhas inscritas lá do canal, elas me pedem muitos princípios ativos, porque elas estão com esses sinais aí. Então, meninas que vão vir pra TV para dar uma assistida, nem que seja no YouTube, olha o que a doutora Adriana está dizendo. Sintomas da menopausa. Então, tem que usar. Mesmo que seja o fitoterápico, não seja o bioidêntico, não é? Sim. Uma outra coisa também que a gente... Porque assim, a pele, né, ressecamento é total. Então assim, pele e ressecamento vaginal também. Sim, tá vendo, gente? Não. Que ninguém merece sofrer. Não. Isso, eu ouço muito isso de mulheres. Mulheres bonitas. Sabe, assim, a gente vê que a gente vê que tem a ânsia de viver. E para que você deixar essa parte da sua vida de lado? Qualidade de vida, não gente. Tem necessidade. Não tem. Por favor. Tô descobrindo aí, assim, muito novo, hein? A gente, a gente vou lá falar no canal. Vamos dizer assim, não digo recuperar totalmente a hidratação, mas uma grande parte. Fazendo uso, por exemplo, com isoflavona e a simicifuga e até mesmo a amora, que é um grande conhecido aí da mulherada. Você vai cuidar da sua parte muscular, da sua parte cognitiva, de namorar, entendeu? Exatamente. Pele bonita, então não adianta gastar, porque naquele, não é assim? Sim. Porque a mulher, tem algumas mulheres que, quando eu falo para ingerir algumas coisas, ao invés de passá-las sobre a pele, é porque algumas só enxergam quando aplicam, não é? Então não adianta pagar caro naquela vitamina C, entendeu? Naquele ácido, fazer aquele tratamento X no dermatologista, se você não cuidar de dentro, do que está causando esse ressecamento. Não é assim? Sim. Uma aula. Por isso que eu acredito, como eu disse para você, que é um investimento e que mesmo aquela mulher que não tem sintoma algum, também o faça. Vai se beneficiar demais. Não tem dúvida. Gente, que vai mesmo. 15 litros pra mim, amiga. Amanhã, na sua casa. Adriana, foi um prazer enorme tê-la aqui comigo. Eu espero que você volte para falar sobre outros tópicos também. É que cada um, né, gente, nós temos assim que dissecar a miúde bastante para que vários absorvam, mas ela trará coisas novas para nós, sim. Eu venho, não é? Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, amor, Camila, muito obrigada, viu?